Bem-vindo ao Zero to Hero, o programa de mentoria AI ProPilot. Estamos empolgados em tê-lo conosco nesta jornada de 8 semanas para desbloquear o potencial da IA. Neste programa, você ganhará experiência prática, integrando copilotos da Microsoft no seu trabalho. Ao final, você dominará ferramentas de IA avançadas para impulsionar sua produtividade e inovação. Ansiosos para ver como usará essas ferramentas no seu dia a dia, preparando-o para um futuro com IA. Junte-se a nós. Vamos lá então, pessoal, boa noite. Vamos aqui com a nossa sétima aula do programa de Zero a Herói, falando sobre IA, sobre copilotos. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que ainda é bem recente, bem fresquinho aí, sendo lançado pela Microsoft em produção, né? Tem a disponibilidade geral agora na maioria das regiões que usam Power Platform, mas consideravelmente ainda recente, não é uma tecnologia que está em pleno uso ainda pela comunidade, mas eu achei interessante a gente abordar esse produto ou tecnologia para que a hora que começar a ser utilizado aí pelo público em geral, a gente já esteja ciente mais ou menos de como funciona. O que é que nós vamos falar hoje, né? Na aula de hoje, a gente vai apresentar um novo produto ou uma nova funcionalidade do Power Platform chamado Plan Designer. Hoje, essa funcionalidade ela foi batizada aí com o prenome, né, o prefixo Power Apps. Não sei necessariamente se a Microsoft vai continuar chamando o produto de Power Apps Plan Designer. Imagino que talvez eles mudem um pouco esse nome, mas de qualquer sorte é algo que a gente vai começar a ver nos ambientes que a gente trabalha, ambientes de Power Platform. Vocês vão ver essa funcionalidade e não vão ser pegos de surpresa, tá bom? Então vamos lá. O que é o Plan Designer? Na verdade, o Plan Designer é uma combinação de funcionalidades do Power Platform. Muitos de nós utilizam o ambiente de desenvolvimento da Power Platform, que se chama, algumas pessoas chamam de Maker Portal, é aquele site lá que você vê a hora que você abre o seu ambiente na Power Platform. Geralmente o endereço é maker.powerapps.com, é onde a gente constrói aplicativos, onde pessoas que trabalham com modelagem de dados constroem as tabelas do Dataverse e por aí vai. E a Microsoft resolveu agregar várias funcionalidades e expor essas funcionalidades utilizando IA e batizaram esse aplicativo, essa funcionalidade com esse nome, né? Então a gente tem uma combinação de alguns recursos do Power Platform, alguns que estão sendo trazidos aqui, eles estão sendo trazidos de forma ilustrativa, então nem toda a funcionalidade ainda está pronta, mas é algo que mostra a visão de onde as coisas estão indo em termos de uso de IA para desenvolvedores, não só para usuários do aplicativo. Então, nós vamos falar sobre 5 tópicos na lição de hoje. Como que eu posso configurar um ambiente para utilizar o Plan Designer, como que eu posso escrever alguns prompts no Plan Designer para ter o melhor resultado, configurações, gestão de desenvolvimento de aplicativo, né, a parte de ALM, né, ciclo de vida de gestão de desenvolvimento de aplicativos, como que eu posso manipular ou visualizar a estrutura de dados que está sendo criada pelo Plan Designer e, por fim, a parte de aplicativos. No final da lição, eu vou falar um pouco sobre o que é a visão do produto, tipo, o que já funciona e qual a intenção da Microsoft para frente, né? Aquilo que eles desejam fazer mais adiante, mas a gente vai ter essa visão do que está disponível hoje e para onde a ferramenta está indo, tá bom? Então, o Plan Designer, se você quiser configurar um ambiente com essa funcionalidade em particular,
hoje, infelizmente, os ambientes fora do que a Microsoft chama de regiões que recebem os primeiros updates. O termo em inglês é First Deployment Regions. Então, tem algumas regiões que a gente vê essas atualizações de forma mais rápida. Claro, os Estados Unidos sendo o primeiro deles, o Canadá e a parte da Inglaterra. Hoje o Plain Design está disponível nessas regiões e eu imagino que ao longo das semanas aí vai estar disponível também para as outras regiões, como a América do Sul, a parte da Ásia e Oriente Médio. Mas hoje, se você quiser configurar um ambiente para testar isso aqui, eu sugiro você utilizar um ambiente de desenvolvimento na região dos Estados Unidos. E a hora que eu parar de falar um pouco aqui e fizer o hands-on mesmo, a demonstração, vocês vão entender do que é que eu estou falando. Na sequência, a gente vai falar sobre os melhores prompts de IA, como que eu posso escrever prompts que funcionam e daí por diante, tá bom? Então vamos lá. Item 1, como que eu configuro esse ambiente? O primeiro ponto é o seguinte: quando você cria um novo ambiente ou quando você está trabalhando num ambiente já existente, você vai precisar ativar essa propriedade aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse ambiente em específico ele vai estar configurado para receber as atualizações mais recentes fora do ciclo de atualizações da Microsoft. A gente sabe que para ambientes de produção, a Microsoft geralmente envia uma notificação avisando que vai haver updates maiores no ambiente, e aí você tem a data certinha onde o seu ambiente vai receber essas atualizações. O que é que a gente está dizendo com essa configuração aqui? A gente está dizendo, ó, a hora que tiver coisa nova disponível, pode colocar no meu ambiente. Então, eu sugiro vocês fazerem isso em ambientes de desenvolvimento, né, onde não existe um risco, necessariamente falando, em aplicar essas modificações antes do ciclo normal do que seria um ambiente de produção. Uma vez isso configurado, você vai navegar para a página principal do Power Apps e ativar essa nova experiência, né? Nova experiência do Power Apps, como trabalhar com Power Apps. Então vamos dar uma olhadinha como que isso funciona. Deixa eu abrir o meu ambiente aqui e compartilhar minha tela. E daí a gente já vai olhar essa parte de configuração. Então aqui eu estou na área de gestão de ambientes aqui no meu tenant, né? Na minha conta, eu tenho um número de ambientes aqui disponíveis. Talvez muitos de vocês não consigam enxergar todos os ambientes que estão disponíveis no seu tenant por conta de segurança de acesso, mas vocês conseguem navegar nessa tela, admin.powerplatform.microsoft.com/environments, ou traduzindo para português, ambientes, e criar um novo se for necessário. Daí você dá um nome, o grupo, ativa essa propriedade em específico, e se você estiver explorando novas funcionalidades e quiser fazer algo que tenha baixíssimo risco, eu configuraria um ambiente de desenvolvimento. Isso aqui funciona tanto para um tenant seu pessoal, quanto para um tenant da sua empresa, tá? A única diferença é se a sua empresa proibir realmente criação de ambientes novos, ainda que seja a nível desenvolvedor, usando as políticas de gestão aqui do tenant realmente. Mas você consegue criar um ambiente de desenvolvimento, ainda que seja num tenant pessoal. Então, esse é o primeiro passo. A gente ativa as funcionalidades recentes, as novas funcionalidades, e, nesse caso, eu criaria um ambiente de desenvolvedor, tá bom? Daí para frente, eu navego para o make.powerapps.com. A gente se certifica que está no ambiente correto aqui. No caso, eu tenho esse demonstração de IA. E eu já tinha flagueado aqui a nova experiência. Aqui é a experiência antiga, ou a UI, né, antiga, a que a gente já está acostumado a trabalhar. E essa aqui é a nova
experiência ou a nova tela para os makers, para quem trabalha com low code, tá bom? Então você vai notar que eu tenho uma caixa de texto aqui para utilizar um Copilot e eu tenho uma lista do que seriam os planos que foram criados pelo meu Plan Designer, tá bom? E aí continua, temos a lista de aplicativos e por aí vai, como a gente já está acostumado a ver, tá bom? Quando eu trabalho num ambiente, principalmente se eu estou começando um novo projeto, eu sempre começo pela definição de soluções. O que no final das contas, se for um ambiente totalmente novo, ele vai me possibilitar também criar um publicador associado à minha solução. No meu caso, eu criei essa solução 007 e eu criei esse publicador MI6, tá bom? Eu posso definir essa solução como minha solução favorita, ou seja, tudo que eu criar nesse ambiente, seja dentro da minha solução ou fora, ele vai utilizar as minhas configurações da solução para esses objetos, tá? Eu sempre falo isso. Eu sei que é fora do escopo da apresentação hoje, mas é um tipo de prática que eu adoto para quê? Para evitar que eu crie qualquer tipo de objeto dentro do meu ambiente que não sigam essas parametrizações que eu preciso, tipo o prefixo do nome da tabela, do nome de colunas e por aí vai. Eu sempre começo por aí. Daí eu volto lá na minha homepage, tenho de volta aqui a tela do meu Plan Designer, tá bom? Vamos voltar lá na apresentação e ver o que é que está na sequência aqui. Passo 2. Então, eu vou trabalhar uma solução e para eu criar essa minha solução, eu não estou criando simplesmente um aplicativo. O Plan Design ele vai me ajudar a criar um plano de projeto, essencialmente, né? Eu vou apresentar para ele um problema ou um desafio e o Plan Designer ele vai me responder não só com artefatos de banco de dados, como tabelas e visões e formulários e por aí vai, e também nem só um aplicativo, mas todo o plano da minha solução ou desse problema que eu estou tentando resolver. Então é importante não só eu entender como esses componentes funcionam no back-end, mas também como que eu posso utilizar uma linguagem que seja específica para o meu Plan Designer, para que ele entregue também o melhor valor quando ele me sugerir componentes e tabelas e colunas e por aí vai. Então, qual é a primeira dica? A primeira dica é que a gente seja específico. Se eu estou trabalhando com IA, eu preciso dizer exatamente o que é que eu espero do IA, né? Se eu preciso criar talvez uma imagem no IA, eu preciso ser específico sobre isso. Então, acho que eu tenho um exemplo aqui, é até engraçado, desse de IA. Deixa eu minimizar, ou talvez abrir um outro browser aqui rapidinho. E só para exemplificar sobre o que eu estou falando. Então, no chat GPT, eu posso falar para ele assim, ó, crie uma imagem de um cachorro. Não ofereci muitos detalhes, só pedi para ele gerar essa imagem para mim, e ele vai me dar aquilo que ele bem entende que é o que eu quero. Então, criou a imagem, teoricamente, entregou aquilo que eu pedi. Só que, na verdade, o que eu precisava no meu requisito eram detalhes dessa imagem. Então, eu precisava que a imagem tivesse mais detalhes. Então, agora, com o meu prompt revisado, eu vou ter exatamente o que eu preciso que esse modelo de IA retorne para mim. Que, nesse caso, a descrição está bem mais especificada. Imagem de um pitbull vestido de tutu de balé e, cara, atitude feroz. Então, muito mais detalhes, muito melhor o resultado. Especificamente o resultado que eu precisava, tá? Então é importante a gente fornecer detalhes quando a gente está trabalhando com o IA. Segundo contexto, se eu vou trabalhar com uma ferramenta que é específica, é interessante eu fornecer contexto de quem eu sou, ou aquilo que eu espere que o IA, ou que especificamente talvez a boundary, né, o limite de quem eu sou, a extensão daquilo que eu sou em termos de profissional trabalhando com a ferramenta de IA.
Então, eu codifico, muitas vezes eu uso o VS Code aqui com o GitHub Copilot. Então, é importante para mim falar para esse modelo de IA que eu sou talvez um desenvolvedor de front-end e preciso que ele me ajude em tais tipos de funcionalidade, o desenvolvimento de código. Por dizer que eu sou um front-end developer, a IA ela já vai entender que as linguagens que eu trabalho estão limitadas a um número de linguagens. Então, ele não vai criar um script usando assembly ou C++ ou o que seja. Então, eu estou limitando o contexto ou estabelecendo o contexto para que ele me entregue o melhor valor. E por fim, eu tenho a opção de refinar os meus prompts, né? A gente viu ali no exemplo do ChatGPT que eu entreguei para ele um prompt genérico, ele me entregou a imagem que eu não queria, mas aquilo que eu pedi. E aí eu fui lá e refinei o meu prompt com mais detalhes. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com prompts, se a gente não recebe o resultado que espera, é bom a gente usar essa regra aqui dos 3 R's, né? Reformule, reenquadre, tente novamente, tá? O último R aqui não saiu porque foi uma tradução do inglês, mas está valendo, tá bom? Sempre lembre disso, seja qual for o modelo de IA, trabalhar com essas 3 regras para que o resultado que o modelo de IA se supõe a trazer seja muito melhor do que um contexto mais generalizado. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, eu vou pegar uma dica aqui dos meus prompts no meu bloco de nota e aí a gente já volta para o Plan Designer para ver ele em ação, tá bom? Deixa eu ver onde está a minha tela. Tá aqui a minha tela do Plan Designer. E aí o que é que acontece? Eu tenho um prompt aqui que eu escrevi antes da aula, que o que é que a gente está pedindo para ele? Ó? Eu estou dizendo para ele, ó, crie para mim um sistema de gestão de mentoria, aonde os mentores eles possam publicar sessões, eles possam registrar participantes e possam coletar a lista de presença, né, desses participantes. Esses mentores eles podem criar tarefas, os participantes podem submeter o resultado dessas tarefas, sejam os dever de casa e tal. Mentores podem também marcar a nota de cada aluno e também receber feedback das suas sessões. E aí eu falo de algumas outras funcionalidades, né? Feedback de sessões, gestão de comunicação entre os participantes e por aí vai. Então eu entreguei um prompt robusto aqui, um parágrafo, talvez 2 parágrafos aqui daquilo que eu espero, e eu posso submeter isso aqui para o Plan Designer me gerar o que seria o escopo de um projeto, quase, né? Então, uma outra coisa que eu posso utilizar no Plan Designer é essa opção de anexar um arquivo. Se você notar aqui, os arquivos, as extensões permitidas são imagens. Então, você tem como criar um Plan Designer que é baseado no prompt, mais uma foto. Suponhamos que você teve uma reunião com um cliente ou com pessoas da sua empresa, e aí vocês desenharam tabelas e formulários num quadro branco lá e vocês queiram submeter isso também como artefato para geração do seu plano, né? Vocês têm como fazer isso anexando o documento também. Então vamos lá, vamos submeter aqui e ver o Plan Designer em ação. Note que ele começa a criar conteúdo aqui do lado. Vamos esperar um pouquinho e ver o que é que está sendo gerado, tá bom? Enquanto a ferramenta trabalha aqui, se tiver alguém que já viu esse produto em ação e quiser pôr algum comentário, ou talvez acenar com joinha ou qualquer coisa, fica à vontade, tá bom, gente? Então, o primeiro passo do Plan Designer aqui é criar ou listar quem são as personas, né, que estão envolvidas nessa solução. A gente tem um mentor, um participante e um administrador desse sistema. Se tivesse alguma outra pessoa, ou persona que precisasse atuar aqui nesse cenário, você tem como alterar essa primeira parte da evaluação, tá? Da análise. A gente tem como alterar, talvez adicionar requisito aqui
e por aí vai. Se tudo foi bem aqui, eu tenho também como indicar que está tudo legal e seguir adiante no meu projeto, que é o que eu vou fazer, tá bom? Eu vou dizer que aceito as sugestões. Cadê o meu botão de aceito? Ele sumiu com isso. Tudo bem. Vou tentar marcar que foi tudo bem e ver se o meu botão aparece novamente. Senão a gente roda de novo e tenta outra vez. Tá, vamos esperar ele escrever. Acho que não. Vou adicionar algum comentário aqui só para ele dar sequência. Dá um minutinho para ele, tá pensando aí. Ok. I wanna keep this. E aí eu vou aceitar essa primeira fase da análise. O segundo passo aqui é a gestão de dados, né? Ele vai gerar uma proposta aqui de modelo de dados para essa solução e vai permitir que a gente navegue para poder fazer uma análise mais criteriosa dos campos, das tabelas e relacionamentos que ele está propondo criar. Se alguém tiver alguma dúvida, enquanto o modelo está sendo gerado, pode perguntar, que a gente aí otimiza o uso do tempo, tá bom? Pronto. Criou a sugestão de tabelas aqui. E aí eu tenho a possibilidade de ver a lista de tabelas de forma genérica. Ou eu posso navegar nos detalhes desse modelo de dado. Então eu vejo aqui as colunas que ele está propondo, quais são as chaves primárias, relacionamento entre as tabelas. Ele também faz algo que eu acho bem interessante, que é gerar dados de exemplo para essas tabelas. Então eu tenho como clicar aqui para ver o que é que ele gerou de exemplo. Eu posso criar algumas linhas adicionais. Expandir um pouco a informação da tabela, definir quem tem direito de ownership, né, dos registros em si, propriedades da tabela. Se eu quiser um outro nome para o nome de esquema, né, o nome interno da tabela, eu tenho como mudar. Então, uma série de coisas aqui que eu tenho como fazer antes de aceitar essa sugestão. A gente vai ver que existe um outro componente do Dataverse também para gestão de tabelas, que é bem parecido com isso, é algo recente, mas com bastante funcionalidades adicionais. Já já eu mostro para você isso aqui, mas esse aqui é o visualizador de dados dentro do Plan Design. Então eu posso voltar para o plano, dizer, ok, essas tabelas estão tão legal, vamos lá e vamos aceitar e ver o que é que ele cria para frente. Beleza, esse último passo, chamado de User Experience, são os aplicativos e potencialmente automações que ele está sugerindo que essa solução deva ter. Então, ele sugeriu um Canvas Apps para gestão de mentores. Eu tenho um outro Canvas App para participantes, mais um para administrador. E, por fim, eu tenho um Power Automate Flow para notificação dos participantes, tá? Então, ele já sugere que esses componentes serão necessários, o que para mim é bem legal. Eu imagino essa ferramenta sendo bem utilizada em demonstração para cliente, na parte de pré-venda, onde a gente tem como criar um aplicativo e fazer uma reunião já em cima
de um esqueleto de solução. Ao invés de falar sobre temas, ao invés de escrever coisa no quadro e tentar explicar o que a plataforma faz, a gente tem como chegar numa reunião, pedir para ele gerar esse modelo, esse escopo de plano, né? E já apresentar para o cliente o que seria o aplicativo que o cliente usaria. Então, aqui eu tenho 3 sugestões de Canvas App, na verdade, 2 de Canvas App, uma de aplicativo baseado no modelo de dados e um Power Automate, tá? Então, daqui eu posso dizer eu aceito e, teoricamente, eu posso salvar esse plano, tá? Quando eu clico em salvar, eu tenho algumas opções. Primeira opção, eu posso salvar o meu plano numa nova solução. Essa solução que a gente está falando aqui é a solução do Dataverse, onde a gente salva os componentes, flows, apps e por aí vai. Imagino que todo mundo esteja familiarizado com isso. Ou eu posso clicar em avançado e escolher quem é o meu publicador, né? E se eu quero que esse plano seja salvo numa solução já existente, que é a solução que eu apresentei lá no início dessa aula. Eu falei, ó, já criei essa solução, já está configurada do jeito que eu quero, então eu vou salvar o meu plano aqui, tá bom? Quando eu clicar em salvar, ele vai salvar o plano. Na primeira versão do Plan Designer, ele não criava ainda os componentes. Na verdade, ele criava os componentes assim que a gente salvava, tá bom? Eu creio que ele não está fazendo isso mais. Então vamos tentar voltar aqui na tela principal. Agora a gente já tem um plano aqui. Esse é o meu plano. E se eu precisar editar esse plano, eu posso clicar em editar e vai voltar na tela anterior, tá bom? Vou dar um retornar aqui e ver se ele criou algum dos aplicativos que a gente salvou no Plan Designer. Ele não criou nenhum. Então, tudo que eu projetei ali no meu Plan Designer ainda não foi criado no ambiente em si, só um plano. Se eu voltar no plano, abrir ele novamente e disser assim, olha, eu quero agora salvar as minhas tabelas ou salvar o meu aplicativo. Aí, nesse momento, ele vai gerar os objetos no ambiente. Então vamos lá, eu vou salvar essas tabelas primeiro, a gente vai aguardar um pouco, e depois eu vou salvar o aplicativo. Enquanto ele está trabalhando aqui, eu vou abrir o ambiente novamente e mostrar algo que eu acho interessante para vocês. Vamos lá. Quando a gente trabalhou no Plan Designer, vocês viram que o segundo passo era a parte de modelagem de dados, estrutura de dados. Aquele modelo de dados me permitia fazer um número de ajustes no modelo de dados, mas ele era um tanto quanto limitado. Eu não conseguia adicionar tabelas existentes, eu não conseguia mudar eh, o tipo de dados numa coluna específica, então tudo aquilo ainda era um pouco limitado. Existem algumas modificações que o time de Dataverse está trazendo para nós, e eu não sei ainda se essas modificações estão disponíveis na região do Brasil, mas é interessante. Se você tem um ambiente aí na região e quiser testar isso, eu sugiro você dar uma olhada. Se eu for na parte aqui do Workspace de tabelas, e clicar em nova tabela, você vai ver que eu tenho agora 4 opções para criar uma tabela. Eu posso começar com Copilot, posso começar com SharePoint ou arquivo do Excel, ou começar do zero, que é o que a gente está acostumado a utilizar quando a gente está trabalhando com Dataverse. Mas essa parte aqui, ó, criando com Copilot, é muito interessante, tá? Eu imagino que o Plan Designer eventualmente vai utilizar essa interface, mas hoje eles ainda não estão casados. Mas vamos lá. Suponhamos que eu esteja trabalhando de novo com a parte de mentoria. Deixa eu colocar o
o prompt aqui novamente e pedir para ele gerar. O Pilot está trabalhando aqui. E aí a gente vai ver que a interface é bem similar com o que existia dentro do Plan Designer, mas não é necessariamente a mesma, né? Desculpa fazer esse vai e volta, mas eu acho interessante mostrar para que a gente não fique confuso. Então, a tela, tá vendo? A tela é bem similar, mas aqui nessa versão eu consigo adicionar uma tabela que já existe no meu modelo de dados. Geralmente a gente reusa bastante a tabela de contas e contatos, né? Eu tenho como adicionar essas tabelas e tenho também como fazer alguns tipos de alterações que são mais detalhadas do que estava lá no outro design. Por exemplo, eu consigo adicionar colunas novas e consigo também trabalhar editando colunas existentes. Então, no outro designer, no outro Data Workspace, como a Microsoft chama, para o Plan Designer, né, que é parte do Plan Designer, a gente não tinha essas funcionalidades. E, de novo, eu imagino que as plataformas vão começar a usar as mesmas funcionalidades para frente, mas hoje as coisas ainda estão separadas, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. Existem conversas também de que esses diagramas, assim dizendo, eles vão existir numa forma de forma que a gente possa salvar o diagrama sem salvar as mudanças ou sem aplicar as mudanças no modelo de dados. Eu imagino que tem uma turma aqui que já trabalhou com banco de dados no passado, SQL, às vezes até Access no passado, e muitas vezes a gente fazia um design, um RD, né? Um design de entidades e relacionamentos, e muitas vezes a gente não queria gerar aquelas mudanças ainda no banco de dados. Queria gerar um arquivo, mostrar talvez para um grupo de desenvolvedores, arquitetos, pessoas que participam da parte de desenvolvimento do projeto, antes de bater o martelo e criar essas estruturas em um banco de dados específico. Então, o pessoal o time de produto do Dataverse, eles vão permitir que a gente faça isso, que a gente crie ERDs, assim dizendo, diagramas, que não necessariamente vão ser aplicados na base de dados. Essas mudanças vão ser aplicadas na base de dados no momento que a gente clica para salvar. Então a gente vai ter essa opção de salvar essas entidades esses diagramas, assim dizer. Tá bom? Vamos voltar lá no Plan Designer. Nossas tabelas foram criadas. Ele já está mostrando o ícone aqui do Dataverse. Criamos elas no Dataverse. As tabelas estão lá. E aí agora eu posso criar o aplicativo também. Então, esses aplicativos aqui, eles são bem similares, se não mesmo formato dos aplicativos que você cria quando navega para essa parte de Power Apps e você clica lá em criar um novo e ele pergunta, quer criar baseado em quê? No modelo de dados, no arquivo, do Excel, SharePoint, por aí vai. Ele vai e gera um aplicativo padrão para nós. Então, é o mesmo modelo, a diferença é que eu não estou indo em diferentes partes desse ambiente aqui do Power Platform para criar coisas separadas. Eu estou criando tudo baseado num plano. Eu defini um problema, uma tarefa, uma atividade, e ele me criou todo um plano, que o plano contém base de dados, aplicativos e um fluxo do Power Automate. Então eu não tenho nenhum dado ainda, eu acho que ele ainda está gerando os dados, mas eu tenho esse aplicativo. Eu posso clicar para rodar, não tem muita coisa, eu acho, para ver ainda. Aqui tem os dados de exemplo, aonde eu posso clicar e editar, posso fazer uma série de coisas. Mas, teoricamente, eu tenho um aplicativo que, se eu precisasse fazer uma, uma apresentação para um cliente, isso aqui já estaria, teoricamente, apresentável, tá? Eu tenho como mostrar a ideia já no, no software em si, ao invés de falar, ó, requisito tal, como que vai atender o requisito tal? Você tem como fazer essa demonstração de forma viva, direta no aplicativo, tá bom?
Então ele gerou meu aplicativo, eu posso clicar para criar os outros e ele criaria um para mim, ok? Vamos voltar na apresentação e ver o que é que tem para frente aqui. Já falamos sobre isso, sobre aplicativos também. E aí vamos falar agora sobre limitações, tá? Hoje o Plan Designer ele só gera artefatos associados ao Dataverse e aplicativos, no caso Canvas App e aplicativo baseado no modelo de dados, né? O Model Driven Apps, tá? Existe o plano de que o Plan Designer ele vai trabalhar com todas as ferramentas disponíveis dentro da Power Platform. A gente viu lá um hint, uma dica de que o Plan Designer entende que é necessário criar um flow, mas se eu voltar na tela que a gente estava lá e tentar criar esse flow, você vai ver, ó, recommended flows cannot be created. Tipo, os fluxos que estão sendo recomendados ele não pode ser criado pela ferramenta ainda, tá? E aí fala, né? Veja, volte aqui mais tarde para ver se vai estar disponível. Então, hoje, apesar dele indicar que essa solução que eu preciso criar vai necessitar de um fluxo do Power Automate, ele ainda não cria isso para mim, mas eu imagino que para frente o Plan Designer vai fazer isso. Não só a parte do Flow, mas também websites no Power Pages, bem como integração utilizando os próprios conectores disponíveis na Power Platform, mas também conectores e ferramentas que existem fora do Power Platform, mas em ferramentas amigáveis, né? No caso, serviços do Azure. Então, eu imagino que o Plan Designer ele vai adicionar essas referências e muita coisa que a gente precisaria criar na mão grande, ele vai criar também, certo? Então, fica aí o aviso das coisas que ainda não estão funcionando como deveriam, tá bom? Deixa eu voltar na tela do Plan Design e falar sobre algumas coisas que eu imagino que a Microsoft ela vai colocar também, vai disponibilizar também a partir do Plan Designer. Tá. Primeiro, eu imagino que as soluções criadas aqui no Plan Designer que requerem integração com o Dataverse, elas vão incluir a parte de segurança de acesso a dados, tá? Eu imagino que o Plan Designer ele vai fazer esse controle para a gente quando a gente gerar a base de dados e os aplicativos. Eu acho que ele vai criar os papéis de segurança, perfis de segurança, desculpa, e enforçá-los nos aplicativos. Então, é uma parte que ainda não está bem definida aqui, mas imagino que vai ser criado lá também. Detalhes sobre a criação do aplicativo. Você vai ver que quando eu cliquei para criar o aplicativo, ele não me perguntou se era um aplicativo para ser apresentado no tablet ou um aplicativo para ser apresentado no celular e por aí vai. Então, ele não me fez essas perguntas que eu acho que são cruciais para quem está criando um aplicativo. Então, eu imagino que o Plan Designer ele vai fazer esse tipo de pergunta para frente, né? E aí você tem a parte do Power Automate. À medida que essas funcionalidades se tornarem presentes, eu acho que a parte de referência de conexão, como facilitar isso, esse tipo de configuração, eu imagino que o Plan Designer vai permitir que a gente configure isso por aqui também, para facilitar a gestão desses artefatos, né? E por fim, uma área que eu imagino que eles devam investir tempo é essa parte de documentação. Então, eu tenho uma definição dos papéis aqui das pessoas ou personas que vão utilizar o meu aplicativo, mas como que eu posso expandir isso em termos de tornar esse plano um documento vivo, né? Como que a gente pode adicionar nosso próprio conteúdo aqui, talvez diagrama, considerações que a gente colocaria num plano de projeto que eu não tenho espaço ainda aqui, talvez importar, exportar de um Visio, ou adicionar referência à documentação que existe no SharePoint da vida, e por aí vai.
né? Por que que eu estou falando sobre todas essas coisas dentro do contexto do Plan Designer? Tipo, para mim é muito mais interessante ter um local aonde tanto o meu projeto, aquilo que foi definido pelo cliente, existe, e os artefatos que foram gerados a partir do que o meu cliente pediu, no mesmo lugar, de forma viva, interagindo entre os dois, do que ter um documento na minha plataforma de gestão de documentos e ter um monte de outra coisa aqui na área onde eu desenvolvo o aplicativo em si, né? Ou a solução em si. Então, eu imagino que essas coisas elas vão começar a interagir muito mais para frente, tá bom? Por hora, esse é o Plan Design, é aquilo que a gente tem visto. Já teve bastante evolução desde a primeira apresentação. A Microsoft apresentou isso em setembro ou outubro do ano passado, numa das conferências que eles fazem nos Estados Unidos. E desde então já teve bastante melhoria baseado no feedback da comunidade, tá? Então eu imagino que a ideia é que isso evolua ainda mais, mas que configurações que a gente precisaria fazer depois da criação desses objetos, elas vão ser talvez o Plan Designer permita que a gente consiga configurar alguns desses artefatos aqui dentro mesmo, ao invés do que gerar e depois consertar as coisas numa outra fase do projeto, tá bom? Alguma pergunta, comentário? O que é que vocês acharam? Vocês acham que é um tipo de ferramenta que vocês vão usar no futuro? É algo que talvez funcione para demonstração, mas não necessariamente para projeto? O que é que vocês acham? Alguém quer ser corajoso aí e talvez abrir o microfone e falar as suas percepções? Eu sei que o Márcio está aqui, o Márcio sempre gosta de falar. O que é que você achou, Márcio? Interessante, mais ou menos? Vamos ver, acho que a turma tá desconectada, ou tá gravando Rapaz, eu só a... agradeço a demonstração porque é aprendizado o tempo todo, cara. Você dá um show de apresentação aí, eu fico super admirado e tentando engatinhar aí. Eu não sou da área de TI, né? E aí para Aham. mim é um pouco mais difícil, mas a gente está sempre citando como exemplo. Às vezes os colegas estão querendo alguma solução. Eu falei, rapaz, eu sei que faz, não sei fazer, mas sei quem faz. Então é melhor ter o telefone e o contato de quem faz do que não ter, né? Eu falo a mesma coisa, não é que eu sei muito, é que eu tenho bons amigos que sabem. Esse é a trajetória. Aí qualquer coisa tem o Gustavo, tem o Marco Exato. Lagoa, tem essa turma quente aí nas programações. Se precisar, eu aciono eles, mas é sem medo. Maravilha, maravilha. Mas é O- grato pela apresentação. Muito claro a sua didática, eu achei bacana demais. Obrigado, obrigado. Ó, o Igor tá com a mão para cima aqui, vamos ver. O que é que você achou, Igor? Tudo bem? Me escuta bem? Tranquilo? Então, primeiramente, obrigado aí pela apresentação. Não conhecia tão a fundo, tinha visto um tempo atrás, logo que lançou, sempre dou uma olhada. Acredito que para uma demonstração vai ser bem útil. Tem que ver, na empresa que eu trabalho já está difícil aprovar o Copilot Studio por causa do custo, né? Então, a gente está fazendo um MVP em uma área para aprovar. Então, eu acho que isso ainda, pela minha empresa ser brasileira, ainda vai estar bem longe. Mas, Uhum. acredito aí que é o futuro, né? Eu primeiro agradecer novamente pelo conhecimento que você passou hoje, tá bom? Obrigado. Obrigadão, Vitor. Ô, Igor, desculpa. A Rose também levantou a mãozinha aqui. Eu caí de paraquedas aqui, né? Vi o título ali no WhatsApp no susto e falei, preciso saber o que é isso, e entrei rapidinho. E assim, uma grata surpresa, porque eu estou encantada. Eu fui abrindo aqui no computador aqui do lado, eu já abri o meu ambiente de desenvolvimento, já fui testando, eu já criei ambiente, testei. Lógico que o ambiente de desenvolvedor, ele barrou ali na hora de criar o Dataverse. Mas eu já entendi ali e, assim, estou encantada. Eu acho que na empresa amanhã eu já vou começar a ficar no ouvido ali do pessoal de que a gente precisa disso. Bem Encantada legal. mesmo, assim. Bem legal, bem legal. Assim, eu desenvolvo, geralmente,
os projetos que eu trabalho são para pequenas e médias empresas, tá? Então, a gente trabalha muito com essa parte de educar a empresa do que é a plataforma, até mesmo antes de começar o projeto. Então, muito desse trabalho de gestão de modelo, né, de criar as tabelas, criar campo, isso facilita muito para nós. Muito mesmo. Tipo, só para te dar um exemplo, nós criamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabelas. Claro que muitas dessas tabelas talvez precisem de algum ajuste, talvez a gente não precise utilizar. Eu estou vendo algumas tabelas aqui que a gente consegue utilizar com as tabelas internas do próprio Dataverse, mas só para mostrar um exemplo, talvez para a turma que não está muito familiarizada com a gestão de modelo de dados aqui, ó, se eu precisar criar uma tabela na mão grande e voltar, deixa eu voltar aqui na tela principal do Power Platform, tá? Eu vou em tabelas e vou pedir, ó, vou criar uma nova tabela e eu vou utilizar o que eles chamam de configurações avançadas, tá? Então, eu preciso dar o nome da tabela, o nome no plural, o campo primário e por aí vai. Uma vez que eu fiz isso, eu só criei a tabela, tá? Aí eu vou pegar uma tabela existente aqui só para mostrar um passo a passo. Se eu precisar criar, tipo, 10 colunas, né, tipo, e-mail, nome da pessoa, número do celular e por aí vai, eu tenho que seguir esse passo a passo aqui, ó. O nome da coluna, qual o tipo de dado, qual é a configuração do tamanho do dado e por aí vai. Então, eu tenho que fazer isso uma coluna por vez para cada tabela e eu preciso esperar a plataforma aqui salvar cada coluna, o que geralmente leva tipo em torno de 5 a 10 segundos para isso acontecer. Aí fora isso, uma vez as colunas criadas, eu preciso ir lá no formulário, arrastar as colunas na posição certa, depois ir nas visões, arrastar as colunas para a posição certa. Então, vocês viram que a gente fez isso aqui em menos de 10 minutos. Não só as tabelas, mas os aplicativos e por aí vai. Então, ele criou isso tudo para mim de forma rápida. Claro que eu vou precisar navegar lá, talvez ajustar a posição. Eu queria que o e-mail fosse o primeiro campo na visão de dados. Eu queria fazer isso, isso e aquilo daquela forma. Então, esses são ajustes, mas eu não preciso fazer mais o trabalho duro, assim dizendo, na mão grande. Eu posso utilizar a inteligência artificial para fazer isso para mim. Márcio, eu estou vendo que você está com a mãozinha para cima aí, pode falar. Essa sua explicação de rapidez, funcionalidade, elaborações imediatas, praticamente, 5 segundos, o que é isso? Paga o software. Então, quando o head lá, o alta direção, vem falar que isso é caro, eu falo, cara, o retorno que vocês vão ter é tão grande que é difícil até de mensurar, mas imagine o seguinte, se não usar, você vai ter um gasto de tempo absurdo, uma mistureba de tabelas em vários Tudo que é ambientes, lugar. tudo quanto é lugar. E aqui não, cara, e tem mais. Se você der liberdade, como alguns lugares que eu trabalhei, de cada um criar sua tabela, aí que a confusão é grande mesmo. Então, assim, vale o valor investido, vale, não adianta. Um dia desse, um colega falou que o Copilot estava caro, eu falei, mas são 2.500 requisições, né, se eu não me engano, para cada licença. E quando é uma requisição que envolve IA, são 2 requisições de cada vez, se eu não me engano. Falei, cara, vê o preço de uma requisição, tu vai consumir isso? Então, assim, os caras ficam, dá aquela engasgada, né? Eu falei, ó, não é caro. Não vem com essa conversa que é caro, porque você não sabe ainda o retorno. Como é que você está dizendo que é caro? Então, Muitas vezes a condição principalmente os líderes de TI, quando eles falam sobre o custo do Copilot, ou até o custo de licença de um Dataverse da vida, é porque ainda não se mensurou o custo de operação relacionado a essa atividade que a Power Platform viria a automatizar, né? Então, geralmente, a maneira que as pessoas veem isso aqui vai me custar R$ 500 por mês para ter 3, 4 licenças, tá? Mas, tipo, o que é que essas 4 licenças elas vão trazer em termos de automação nos processos de hoje? Então, muitas vezes você tinha 10 pessoas
né, coletando informação em banco de dados e buscando informação em documento, e para ir escrever um e-mail para o cliente dando o resultado que o cliente queria, né? Então, essas pessoas, elas vão poder trabalhar em outras áreas de forma mais eficiente ou em outras tarefas de forma mais eficiente, e a sua licença, que talvez custe R$ 500 por mês, ela vai substituir o custo de 5, 6 profissionais que estavam trabalhando ali em tempo integral, que vão poder fazer outra coisa para a empresa que necessita realmente desse fator humano para tomada de decisão, né? Então, essa é a luta. Quando a gente consegue mostrar que R$ 500 de custo adicional, na verdade, você, sei lá, R$ 20.000 de economia dentro do período de um ano, aí as pessoas falam, ah, entendi como que isso pode me ajudar, né? Então, é isso que é muitas vezes difícil, mas uma vez que você consegue comparar os dois, as pessoas elas não lutam muito. Mas um ótimo ponto que você trouxe, Márcio. Então é isso, gente. Eu vou me manter antenado aqui em relação a essas mudanças do plan design, né, as mudanças principalmente nessa parte de o que a Microsoft chama de data workspace, né, onde a gente trabalha como se estivesse fazendo o design de um diagrama e tal. E assim que eu tiver novidades, eu mantenho a turma informada aí. Por enquanto, é tipo doce na boca da criança, trazendo essa novidade aí. Não é uma ferramenta ainda madura. Eu utilizaria para projetos iniciais, né? Eu sou um ávido defensor de que se eu posso mostrar a ferramenta para o meu cliente, até numa pré-venda, ao invés de mostrar papel, ao invés de falar sobre tópicos relacionados a desenvolvimento de software, o que é que precisa, o que não precisa, eu vou na linha do artefato, mostra a tela do sistema, mostra o que é que o sistema vai aparecer, como que vai salvar dados, como que eu posso consumir esses dados, como que eu construo um fluxo baseado nesse aplicativo que eu acabei de criar na frente do cliente, né? Eu sou um ávido defensor desse modelo de engajamento. Claro que a gente sabe que nem tudo são flores, vão ter ajustes, vai ter modificação do modelo, talvez eu precise deletar um campo e recriar com outro tipo de dado, e isso pode gerar um pouco mais de retrabalho, mas eu sigo muito nessa linha, tá? Eu gosto muito desse tipo de metodologia para desenvolver soluções, tá bom? Então é isso, gente. Eu tenho mais 4 minutos aqui com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta e eu souber a resposta, eu vou estar disponível para responder, sendo relacionado a esse tópico de hoje ou qualquer outro tópico que foi apresentado até então. Mas fiquem à vontade. Semana que vem é a nossa última aula. A gente vai tentar reunir todos os palestrantes, né, que apresentaram ao longo dessas 8 semanas, acredito eu, e fazer uma discussão aberta, né? Não só falar sobre tecnologia, mas tipo, quais são os caminhos que estão disponíveis hoje dentro dos sites da própria Microsoft, onde eu posso pegar esse conhecimento que eu adquiri, evoluir um pouco mais do conhecimento que eu adquiri, e talvez seguir uma trilha para tentar conseguir uma certificação. A gente sabe de algumas maneiras que alguns programas da Microsoft que permite você seguir de forma online e no final desses programas você tem um voucher para certificação e por aí vai. Então a gente vai estar falando mais sobre essa linha, um resumão do que aconteceu e olhar um pouco adiante e ver como que a gente pode ajudar cada um de vocês a seguir adiante aí na carreira, tá bom? Só por curiosidade, você pode mostrar as telas que foram criadas, outras telas que ele criou ali, só curiosidade mesmo. Posso sim. Ele criou algumas telas, acho que uma por tabela. Essa tela principal, aqui eu posso fazer ajuste de ícone, ou se eu quisesse mostrar informação, poderia daqui para frente. Mas navegando, eles têm as telas que a gente chama de CRUD, né? As Uhum. informações, as operações de manipulação de dados, né? Eu posso adicionar um registro novo. E eu posso editar um registro existente. Então, ele criou os dados para mim, posso editar.
Aí um abraço. Como essas informações elas estão dentro do Dataverse, não sei se todo mundo já conhece o que é o Dataverse, por aí vai, mas quando eu crio uma tabela no Dataverse, essa tabela ela fica disponível já via API. Então eu posso integrar outros sistemas da minha corporação para enviar dados para esse banco de dados aqui. Já existe praticamente uma API totalmente construída para sistemas integrarem com esse banco de dados que eu criei. Uma das funcionalidades que eu implementei aqui em algumas empresas é essa criação de um banco de dados central, onde onde alguns elementos de informação das empresas elas são armazenados aqui para evitar o que o Márcio ele mencionou, essa questão de ter a mesma informação em vários lugares. Então, crio a tabela no Dataverse, eu tenho esse tipo de aplicativo que eu posso utilizar, eu posso ter outras fontes de dados também expostas no mesmo aplicativo. A Power Platform ela tem acho que 1.500 conectores hoje, mas também eu tenho acesso a esse banco de dados via API. Então, se existe um outro aplicativo, ou um outro website, ou um outro serviço que precise integrar com essa base de dados, tem como fazer isso também. E a gente só criou a tabela, tá? Eu não criei API, eu não criei sistema de segurança de acesso, tudo isso já está feito no automático aqui para mim. Tá bom? Se alguém tiver dúvida sobre essa parte da API, eu posso enviar um vídeo que a gente gravou acho que 1 ano atrás, falando justamente sobre essa parte de tabelas do Dataverse e como manipular informação através de API também. Esse aplicativo aqui é só o Canvas, tá? Tem um outro aplicativo que eu não cliquei para criar no plano, acho que eu fechei até o plano aqui, mas seria um aplicativo baseado no modelo de dados. Eu acho que é só por hoje. Senão vai ficar confuso. Mas, tipo, se tiverem dúvida, Rose, a gente tem um canal no WhatsApp nosso aqui dessas classes do Zero Heróis. Se tiver interesse, eu posso mandar o link para você. Ou você pode acessar esse site, é From Zero to Hero ProPilots Brasil. E aí tem um número de informação que você pode ter acesso. Todos os palestrantes que apresentaram até então, eles fazem parte desse canal. Então, se tiver alguma dúvida, você pode entrar lá. Entrando já. E tem também as aulas, as últimas aulas no canal do YouTube. Então, tá tudo disponível lá. Uma das ressalvas que eu sempre faço nessas aulas é que a gente não vende curso através desse programa, apesar de que outros palestrantes eles têm cursos que eles oferecem aí na indústria, não tenho nenhum problema com quem faz isso, mas a estratégia do Zero Herói não é captar pessoas para depois a gente vender curso para frente, tá? Tudo que a gente está entregando aqui como a gente fala no inglês, no strings attached, né? Não tem nenhum tipo de segunda intenção. Tem coisas que a gente pode oferecer para você, livro, conteúdo que a gente produziu, mas nenhuma dessas aulas está condicionada a pessoa comprar nada nosso, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado pela participação até então. Se tiverem dúvidas, vocês sabem onde encontrar informação, como encontrar a gente e vamos para frente, tá bom? Um abraço. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau.